agora à noite nós queremos seguir também aos Romanos, no capítulo 1, mais outros versículos. Queremos falar sobre a missão e a visão da igreja. Quero que o irmão entenda, e a irmã também, aqueles que estão no templo ou de casa, que quando eu falo igreja, eu não me refiro ao templo. Onde é a sua igreja? Francisco Rafael 125. Não, eu não estou me referindo a um templo no endereço. O que é a sua igreja? A minha igreja é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não, essa é a nossa denominação, é onde servimos, é onde vinculamos a nossa vida, porque acreditamos que há fidelidade nas Escrituras, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, como instituição que tem o seu CNPJ, não é essa igreja que eu estou me referindo. Quando eu falo da missão e da visão da igreja, eu falo da igreja que é corpo de Cristo, que é formada por mim e por você, é eu e você. É o grupo dos santos. Ela se revela, ela se manifesta, ela vive, ela proclama a partir daquele que crê, daquele que foi alcançado na salvação, daquele que reconhece em Jesus o seu Senhor, o seu Salvador. Essa é a igreja, um povo chamado por Deus, alcançado na sua graça, edificada pelo seu amor, capacitada pelo seu Espírito. Não é um endereço, não é um templo, não é uma instituição religiosa, é muito mais, são vidas, é povo, é gente que celebra, gente que ora, gente que proclama, gente que crê, gente que vivencia a fé, gente que confia em Deus, gente que o busca, gente que o serve, gente que o adora como nós estamos adorando aqui. Esse povo, essa igreja tem uma missão dada por Deus, confiada por Deus. Esse povo, essa gente caminha em razão de uma visão que Deus desperta o nosso coração para ter. É o que nos coloca de pé, é o que nos faz vencer as circunstâncias, as dificuldades, as lutas. Então nós vamos ler versículo 16 e 17 de Romanos 1. Pode abrir aí a sua Bíblia, pode acessá-la no seu celular, os irmãos aqui do templo, os irmãos, as irmãs de casa. Romanos capítulo 1, verso 16, verso 17. Aqui está o centro da carta de Paulo, o tema central da sua carta aos Romanos, a justificação pela fé em Jesus. Verso 16 e 17, capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Nesse pequeno texto, Paulo nos apresenta a missão que a igreja tem e a visão que ela precisa ter para avançar, para cumprir bem o seu papel, a carreira que lhe foi confiada, da parte de Deus, como seu representante, junto aos homens. E eu quero meditar com vocês e compartilhar algumas lições que esse texto traz ao meu coração. A missão da igreja é proclamar o Evangelho de Cristo a todo homem, em todos os povos, tribos, aldeias, vilas, para aqueles que cheiram bem, para aqueles que cheiram mal, para aqueles que são honrados, louvados pela sociedade, para aqueles que são discriminados pela sociedade, colocados à margem do caminho. O Evangelho de Deus é para judeu, é para gentio. Ele está dizendo, não é só para aqueles a quem o Messias foi prometido, os judeus, é também para todos os povos, para todos os estrangeiros, para toda nação, para toda tribo, para toda língua, para toda gente. É para rico e pobre, é para preto e branco, é para escravo e é para livre. Paulo tem essa consciência que ele é chamado por Deus e que a igreja aos romanos e a igreja de Cristo recebe de Deus a missão
Essa missão foi dada por Cristo. Você se lembra bem, no dia da ascensão, no dia em que ele reuniu os seus discípulos no monte, no dia em que ele dirigiu à sua igreja, aos cristãos ali presentes, as suas últimas palavras. Ele vai trazer a grande comissão, a grande missão da igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para toda gente, para criança, para adulto, para ancião, para casado, para solteiro, para o vizinho, para o estrangeiro distante, longe, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Vocês vão começar em Jerusalém, vão partir depois para Judéia e Samaria, regiões vizinhas a Jerusalém, mas depois vocês vão alcançar, com o evangelho de Cristo, os confins da terra. Um dia alguém chegou para você com o evangelho de Cristo. Deus despertou o seu coração para ver na vida de alguém, de alguma pessoa, a graça de Deus que se revela, com amor grandioso, na cruz do Calvário, em favor dos nossos pecados. Um vizinho, um amigo, quem sabe um conhecido ou um desconhecido, através de uma canção, através de um silêncio, através da ação de alguém ou da reação de alguém. A verdade é que Deus chama o nosso coração, desperta a nossa mente para o evangelho, porque ele é pregado, ele é proclamado através da vida da sua igreja. Então, Paulo tem essa certeza: proclamar o evangelho é obrigação da igreja, é obrigação do cristão, é obrigação daquele que vê em Cristo o seu Senhor, o seu Salvador, é obrigação daquele que é abraçado pela sua graça, é a obrigação daquele que é abençoado pelo seu perdão, pela sua compaixão, pelo seu amor. Não há como receber uma bênção dessa e querer guardar para nós. Não há como ser assistido por Deus, alcançado por Deus e se calar. Não há como falar de tantas coisas na vida que a gente gosta de dizer, tantos assuntos que a gente gosta de conversar, o futebol, a política, a economia, as coisas do nosso trabalho ou da nossa família, às vezes falando até bem ou falando mal das pessoas, mas falando das pessoas à nossa volta, e não sentir a obrigação de falar de Cristo. Esse tem que ser o assunto principal, esse tem que ser o assunto mais falado, esse tem que ser o assunto que as pessoas mais encontrem na nossa vida, no nosso proceder. Infelizmente não é assim, mas deveria ser. Paulo tem essa certeza. As pessoas precisavam ver em nós muito mais do que o conhecimento sobre a beleza, sobre a técnica da culinária, ver de fato a beleza de Cristo, o princípio, o valor da fé, da vida que Cristo ensinou, que Cristo viveu, que Cristo manifestou entre os homens. Paulo sabe que essa é a nossa obrigação, é a missão que a gente recebe, e deveríamos gastar aí a nossa vida, investir aí o nosso tempo, dar do nosso melhor, em favor dessa causa gloriosa, grandiosa, porque a política vai ficar por aí, o futebol nós vamos ganhar e vamos perder, o dinheiro também, hoje nós estamos bem, amanhã a gente passa um apurozinho, um aperto, e essas coisas todas, os títulos que a gente consegue, os diplomas que a gente alcança, é bom, tem o seu valor, mas quando a gente morrer vai ficar tudo por aí, não vai nos acompanhar, mas as obras que realizamos em favor do evangelho seguirão conosco para a eternidade. Algumas coisas que nós fazemos da produtividade aqui, a missão que cumprimos diante de Deus na proclamação do evangelho, no sustento do evangelho com a nossa vida, traz resultados e frutos para a eternidade. Lá na eternidade nós vamos encontrar alguém que foi abençoado, agraciado pelo testemunho que você deu, pela oração que você fez, pela visita que você buscou realizar, pelo exemplo que você se tornou como bom cristão, como boa filha do Senhor. Então você vai ver pessoas e encontrar pessoas que vão dizer: você abençoou a minha vida, quando você cantou aquela canção, quando você me procurou e fez aquela oração pela minha casa.
Paulo tem essa certeza, irmãos, é uma missão gloriosa, obrigação nossa, que gera produtividade para a eternidade. Por isso temos que nos empenhar bem. Fazemos proclamando com a palavra e com a vida. Eu estou aqui proclamando usando a palavra. Lemos a Bíblia, avaliamos o texto bíblico, observamos o que Deus nos revela na Escritura, procuramos tirar dele ensino para o nosso viver, para quando eu deixar o tempo, eu possa ser um cristão melhor, um cidadão melhor, um pai, uma mãe melhor. Eu viva como um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, e uma esposa que auxilia o marido, que se torna uma auxiliadora idônea, e os dois caminham juntos, porque é melhor serem dois do que um, como uma só carne. Com respeito, com fidelidade, com cuidado um pelo outro. Isso tudo eu vejo na palavra de Deus, e sou desafiado a trazer para dentro da minha vida. E a cada dia nós vemos coisas novas, nós recebemos instruções novas, pela proclamação da palavra que chega ao nosso coração. Numa mensagem como essa, na escola bíblica dominical, na classe que você participa, num folheto que você recebe, num programa de rádio, que proclama o Evangelho de Cristo, na canção, na proclamação, no minuto de esperança, na hora de ouvir Jesus, tem vários programas aí, vários nomes. Então nós louvamos a Deus, porque na missão que Ele nos confia, nós podemos proclamar do Evangelho, com a nossa palavra, com os recursos que a mídia dá, com a comunicação que a internet leva para o outro lado do mundo, para a pessoa que está muito distante de mim, mas que está no alcance da graça de Deus, no alcance do mover das mãos de Deus para ajudá-lo, para socorrê-lo, para quebrantar-lhe o coração, para abrir-lhes os portões da graça e da salvação, em Cristo, o caminho de verdade e vida para nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se dessa missão, é obrigação nossa, é obrigação minha, é obrigação sua. Paulo vê, não só para judeu, como também para gentio, não só para criança, não só para o jovem, também para o ancião. Não só para aquela pessoa que nos trata bem, também para aquele que nos molesta. Não só para os nossos amigos, também aos nossos inimigos. Em alguns momentos, Deus diz, principalmente para os inimigos. Proclamar o Evangelho, com um folheto, com uma canção, com o lembrar de um versículo bíblico para instruir alguém, para aconselhar alguém, de um texto, de um acontecimento, de uma parábola de Cristo, para levar alguém ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da boa nova de Deus, que leva esperança, que leva alegria ao coração que está triste e esperança àquele que está no desespero. O mundo precisa de boas novas, o mundo precisa do Evangelho, o Evangelho é que pode dar freio na podridão que o mundo vive. É o Evangelho que pode levar luz na escuridão profunda, que cega os homens e mulheres, e os conduz no caminho da perdição, no caminho escorregadio, no caminho da queda, no caminho da decepção, no caminho do pecado. Então Paulo está dizendo, a missão da igreja, a missão do crente, a missão da igreja presbiteriana de São José dos Campos é entender a sua obrigação de proclamar o Evangelho por palavra, mas muito mais do que palavra, por vida, porque uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Meu discurso não pode estar desassociado da minha vida, senão eu sou mentiroso, senão eu sou hipócrita. Estou encenando, estou passando, tentando ser quem eu não sou de verdade. E no Evangelho de Cristo e na igreja não há lugar para hipocrisia, não há lugar para mentira. Aquele que mentia não mente mais a partir do Evangelho, ele leva vida íntegra, vida digna, vida honrosa, vida onde o sim é sim, onde o não é não. Jesus Cristo adverte o ser humano, depois que ele recebe a graça de Deus, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não,
Seja a sua vida a vida autêntica. Não tente se passar por quem você não é. E não tente proclamar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, se você não é cristão de verdade. Sua participação no reino de Deus vai ser desastrosa, vergonhosa, se eles não verem na sua vida aquela pessoa que você diz ser. Se eles não veem na sua vida aquele Evangelho, aquela palavra que você proclama. Daqui a pouco você perdeu o descrédito. O Evangelho não vai ser honrado por você. Você vai ser vergonha ao Evangelho. Então Paulo está muito seguro disso, por isso que ele chega a proclamar assim: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. O que eu proclamo, o que eu falo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de lugarejo em lugarejo, para judeu ou para gentio, o que eu proclamo é o que eu gostaria que eles vissem, visualizassem, contemplassem na minha vida, porque é o que eu vejo na vida do meu Senhor, e sigo as suas pegadas, e sigo o seu ensino, e obedeço os seus mandamentos. Não é fácil para ninguém, para nenhum ser humano, seguir as pegadas de Cristo, sustentar na vida a fé o Evangelho. E eu sei que nós cometemos os nossos erros e as nossas falhas, somos limitados e pecadores, mas pelo menos temos que nos esforçar, dando o nosso melhor, para que vejam na nossa vida o Senhor que nós servimos. Que vejam na nossa vida o Evangelho que proclamamos. Que não seja algo só de palavra, mas seja de palavra e de vida. Porque se não for de vida, nossa palavra cai no descrédito. Ninguém vai acreditar mais na gente. Ninguém vai mais confiar que a gente é crente. Vamos começar a ser julgados. Vamos ser, às vezes, tratados com indiferença. Isso quando nós não formos, às vezes, por algum momento, por algum tempo, motivo de zombaria, de chacota, em vez de ser de honra e de glória do nome de Deus. Então, proclamar a palavra com a vida. Um exemplo, uma atitude, vale muito mais que muitas palavras. Às vezes, no silêncio do nosso coração, num tempo difícil, no momento em que ferve o sangue, e você se cala, o agir de Deus é tão grande que as pessoas começam a se perguntar como ele pôde se calar e não correr atrás dos próprios direitos e não devolver na mesma moeda e não trazer as palavras duras, mas entendendo que a palavra dura ia trazer furor e a palavra mansa ia aplacar a dor e promover a paz, se silenciou. Jesus, diante de Pilatos, ele promove o silêncio. Em algumas perguntas que Pilatos faz, ele não responde. E nós o comparamos como uma ovelha muda levada ao matadouro, diante dos seus adversários, acusado injustamente por falsas testemunhas. Ele não abriu a boca. O silêncio de Cristo falou muito mais alto, traz muito mais ensino, do que se ele tivesse o propósito naquele momento de se defender. Então ele se calou. Proclamamos o Evangelho como missão que Deus nos confia pela nossa vida, pelo nosso exemplo, seguindo as pegadas, o ensino, o viver do nosso Mestre. Nossa missão é para que os outros conheçam a Cristo, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da graça salvadora. Deus age, Deus atua, Deus revela o seu propósito pela Escritura. É a regra de fé e prática. É onde Deus demonstra o seu propósito, o seu querer. E a Escritura é acolhida pela igreja e é proclamada pela igreja na sua vida, para que outros homens e mulheres, judeus ou gentios, ricos ou pobres,
cheguem ao conhecimento de quem é o Senhor. Quem é Jesus de Nazaré? Estamos celebrando a Páscoa, Jesus morreu na cruz. Muita gente não sabe quem é esse Jesus, não sabe o que significa essa morte. Muitos celebram a Páscoa apenas com ovos de chocolate, com coelhos. Muitos celebram a Páscoa e nós falamos da ressurreição de Cristo, e eles não sabem quem é esse Cristo. Às vezes o conhece como um personagem da história, às vezes o conhece como um homem sábio que andou por aí, que trouxe belos ensinos, com alguém que exerceu grande compaixão, mas não conhece como quem ele é de verdade, o enviado de Deus, que traz dentre os homens a possibilidade do manifestar da glória unigênita do Filho unigênito do Pai, aquele que vem para cumprir o propósito de salvação, resgatando o homem das dores, do dano do pecado, aquele que vem receber na sua morte a justiça de Deus, pagando o alto preço do nosso pecado, para que quando Deus for julgar o ser humano pelos seus atos, possa ver sobre a nossa cabeça, sobre a nossa história, sobre a nossa vida, o sangue de Cristo, que nos absolve de todo pecado, que nos purifica, que nos limpa de toda iniquidade. Seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, têm visto em você a oportunidade de conhecer mais de Cristo, do Senhor, do Evangelho, do revelar de Deus, que abre para nós caminho até os céus, que dá acolhida ao pecador, que traz perdão para aquele que erra, que oferece oportunidade de restauração para aquele que está ferido, aflito, como ovelha que não tem pastor, cansado, sobrecarregado, e não sabe que pode vir a Cristo, porque ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso às vossas almas. Tantas almas aflitas, à nossa volta, cruzando com a gente a rua, andando com a gente no mesmo condomínio, usando o mesmo elevador, às vezes caminhando com a gente no carro, quando chamamos o Uber ou o táxi. E falamos de tantas coisas, e proclamamos tantas verdades e até mentiras, mas não proclamamos o Evangelho. Paulo se dedica, irmãos, pela causa do Evangelho de Cristo. Essa é a grande verdade que ele declara aqui, para judeu ou para gentio. Quero chamar a sua atenção para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda, não primeira. Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Paulo está falando de como ele vê a missão que Deus lhe confiou. Paulo está falando o quanto ele se empenha, o quanto ele se dedica, o quanto ele se doa em favor desta causa preciosa. Paulo é apóstolo de Deus aos gentios. Foi chamado por Deus quando perseguia ainda a igreja. Mas agora, ele está caminhando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele está enfrentando muitas dificuldades, porque nós temos as nossas justificativas, às vezes, para não proclamar, para não cumprir a nossa missão. E a gente fica pequeno, e as nossas justificativas se tornam nada, diante da declaração que Paulo faz na segunda carta aos Coríntios. Deixa eu ver aqui. Capítulo 12. Desculpe, irmãos, capítulo 11, segundo aos Coríntios 11, volte uma página. Quero ler a partir do verso 23, tá bom? Olha as dificuldades que Paulo encontrou para cumprir a sua missão, e veja se essas dificuldades o desanimaram ou impediram de fazê-lo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda muito mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez. Além dessas coisas exteriores, há também o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me difame, não me inflame. Se tenho a me gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Quantos obstáculos, dificuldades, perseguições, sofrimento, dor, necessidade esse homem passou, mas não deixou de proclamar o Evangelho de Cristo a todo homem. Ele diz: fiz de tudo para com todos, no propósito de ganhar alguns, de judeus com judeus, de livres com livres, de escravos com escravos, de gentios com gentios, para que pudesse levar do Evangelho de Cristo a todos, no propósito de alcançar alguns, com a graça grandiosa de Deus que se revela no Evangelho de Cristo Jesus. Proclamar o Evangelho de Cristo é a sua missão, é a missão da Igreja Presbiteriana de São José. Quando eu não faço isso, eu falho. Quando eu arrumo justificativas e me coloco diante de Paulo, eu me envergonho. Que sejamos fiéis à nossa missão, que Deus tem confiado à nossa vida. Jim Elliot é um missionário. Ele pregou junto a tribos indígenas, e essa frase ele usava no desafio que trazia a igreja, com respeito à sua missão de proclamar o Evangelho de Deus sem desculpas, sem justificativas, para a vida daquele que desejava se empenhar de verdade, como servo bom e fiel, como serva boa e fiel diante de Deus. Ele dizia: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer para Deus a não ser morrer. Você chegar no último dia da sua vida, no dia que Cristo vem te chamar, e você saber: Senhor, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, não há nada mais a fazer, fiz de tudo que eu pude, fiz de tudo que foi preciso, fiz de tudo em favor do Evangelho, em todo o tempo, para toda a gente, em toda oportunidade. O desafio desse missionário era chegar diante da sua morte, com a consciência tranquila, sabendo de que ele não tinha feito tudo, mas ele tinha dado o melhor, e ele tinha dado tudo que ele podia. Essa é a nossa missão, e Deus quer que nós nos empenhemos nela, nos dediquemos a ela, com esse espírito, com essa vontade, de chegar diante de Deus no tempo último, sem culpa, sem justificativa, com a certeza de que nós fizemos o que foi possível a nós fazer. A visão da igreja, a visão que a igreja precisa ter, o texto nos revela, é crer. Deus não nos convida apenas para ver os seus feitos, Deus não convida para andar apenas naquilo que a gente vê, que a gente contempla, que a gente sabe, que a gente já pesquisou, que a gente já planejou, que a gente já verificou que é bom, e que vai dar certo, e que traz certeza de bom resultado
Não, Deus nos desafia a exercermos a fé. Ele vai dizer, como foi escrito, como foi dito, o justo viverá por fé. A igreja, irmãos, é o grupo de gente que crê. Crê naquilo que a gente não vê. Fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vê, em Hebreus capítulo 11, verso 1. Então, o desafio de Deus para a igreja é que ela caminhe em razão da sua fé. Qual a visão que ela tem que ter? A visão de que Deus é aquele que contempla a nossa fé, a nossa confiança. Essa expressão manifesta por Paulo aqui, nesse versículo 17, do primeiro capítulo do livro de Romanos, é uma expressão que foi proclamada por Abacuque. Ele está repetindo o que Abacuque proclamou. Quando Abacuque proclamou essa verdade, o justo viverá por fé, é porque ele não via nada. Ele dizia assim, mesmo que a figueira não floresça, não tem flor na figueira. Não há fruto na vide não tem frutos. No rebanho não tenha gado. O fruto da oliveira minta. Mesmo que eu olhe para os campos e não veja resultado, eu olho no rebanho e não tenha gado. O tempo é tempo de escassez de recursos, é tempo de miséria, é tempo de necessidade para o povo de Israel. Mesmo que eu veja que a crise está presente, que as dificuldades são muitas, que as lutas são intensas, e eu não vejo saída, não vejo possibilidade de onde buscar recursos. Ele vai dizer assim, mesmo assim, minha confiança está no Senhor. É esse homem que disse, o justo viverá por fé. Se a igreja caminhar em razão daquilo que ela vê, ela vai ter muito pouco resultado no seu trabalho, na sua proclamação. Porque quando nós confiamos naquilo que a gente vê, a gente caminha na força do nosso braço, naquilo que a gente sabe que existe como possibilidade para nós, que existe de recurso, de condição, de planejamento. Mas a igreja não. A igreja ela caminha por aquilo que ela crê. E o desafio de Deus é caminhar pela fé, confiando naquilo que a gente não vê, mas que a gente traz no coração a certeza de que Deus preparou para nós. Nós não sabemos quem vai se converter, mas nós sabemos que Deus quebranta o coração pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso nós proclamamos, por isso nós cumprimos a nossa missão, porque acreditamos que Deus vai trazer o fruto. No devido tempo, a semente que lancei vai trazer os seus frutos, frutos que vão permanecer para a eternidade. O viver do crente é o viver pela fé. Lutero lembrou essa verdade no momento da reforma protestante, como Paulo a proclama aqui. Por quê? Qual era o futuro da igreja? O movimento protestante iria prosperar? Iria vencer a corrupção da igreja? A força política da igreja que perseguia os protestantes de morte? Lutero ia conseguir sobreviver na perseguição que a igreja coloca contra a sua vida? Seus aliados, homens, mulheres, que queriam o retorno da igreja à verdade das Escrituras, vão ser vencedores dessa vez. Muitos outros movimentos pré-reformas existiram e sucumbiram, foram calados pela igreja, pela força da igreja, pela morte que a igreja estabeleceu, por prisão ou por condenação, como herege, algumas vezes servindo como luz para a cidade, passando piche no corpo e ordenando a morte, incendiando a pessoa, queimados vivos. João Hus foi queimado vivo, 100 anos antes de Lutero. João Wycliffe foi
preso, prisão perpétua até a morte, num lugar insalubre, 200 anos antes de Cristo, não, de Lutero. Deixa eu corrigir aqui. Antes da reforma. Movimentos que cessaram. Então Lutero está pensando, será que agora vai? Será que agora a igreja se recupera? Será que agora o mover de Deus vai estourar mesmo, vai se estender junto à terra, vai revitalizar a igreja, vai revivar a igreja? Ele não sabia. Ele não podia dar garantia para ninguém. Mas ele leu um texto assim: o justo vive por fé. Sua salvação não é por obras. É confiança em Deus. É certeza de que o sangue vertido na cruz purifica pecados. E de que Jesus é de fato o caminho que pode nos levar à presença de Deus. A igreja caminha pela sua fé. Por aquilo que a gente não vê. Quanta resposta Deus tem dado à nossa fé, no decurso dos anos, no decurso do tempo, quanto Deus tem feito, quanto Deus tem trazido à nossa vida, porque exercemos fé. Jesus curou muitas pessoas e fez questão de declarar: vai conforme a sua fé, seja feito conforme a sua fé. Situações de enfermidades incuráveis, situações em que o povo já não acreditava mais. Senhor, remover a pedra de Lázaro, já está fedendo, mal cheiroso, 4 dias de morte. Lázaro, sai para fora. Desatai-o, deixai-o ir. Mas a palavra de Cristo antes a Maria e a Marta foi o quê? Se creres, verás a glória de Deus. A igreja tem que caminhar pela sua confiança em Deus, pela certeza do cuidado de Deus, do poder de Deus, que se manifesta em seu favor e que se manifesta para conduzi-la, conduzindo através dela o seu evangelho, o seu reino. Fé que nos leva a caminhar mais perto de Deus, fé que pode promover paz no nosso coração no tempo da aflição, fé que nos desafia a ir adiante no tempo em que a gente não vê recurso, não vê saída. Fé que faz com que o deserto se transforme num manancial de bênçãos. Fé que preserva a paz, que excede o entendimento humano, quando a guerra estoura à nossa volta e na nossa vida. E você chega em casa e faz a sua prece, e na sua confiança em Deus, vê que Deus é aquele que pode te fazer repousar seguro. Ter uma noite de descanso, de reparo, de força e de ânimo. Em paz me deito, logo pego no sono, só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Tanta gente por aí não conseguindo dormir à noite, nem uma noite, sem um remedinho. A igreja caminha pela fé, irmãos. Ela cuida da vida, ela toma os passos que ela tem que dar, mas ela crê muito mais no poder de Deus do que nela mesma. Muito mais no que Deus faz do que aquilo que ela é capaz de produzir. Muito mais naquilo que Deus prepara para nós no dia, do que aquilo que a gente preparou com a nossa mão, no planejamento que a gente fez. Caminhar assim é caminhar com resultado pequeno, caminhar com fé é caminhar para viver extraordinário, para ver na nossa vida o que a gente não podia ver, para ver na nossa história o agir de Deus que torna possível o impossível. Então a igreja tem que caminhar assim, senão ela não cumpre a sua missão. Senão ela não entra num barco para atravessar o mar sabendo que vai ter naufrágio. Não foi mencionado aqui por Paulo naufrágios que ele sofreu? Um deles Jesus falou, Deus falou com ele já no caminho, antes de embarcar. Olha, você vai embarcar, mas você saiba, no caminho tem um naufrágio. Ele deveria ter feito o quê? Saltado do barco. Mas Deus falou com ele, vai tranquilo, eu vou preservar todo mundo com vida. Irmão, você pegaria um barco sabendo que tem um anúncio que vai ter um naufrágio, que o barco vai naufragar? Só com muita fé em Deus, só com muita confiança naquele que diz para você, ninguém vai se perder para entrar nesse barco, só conduzido pela fé.
Então tem muita coisa que a gente não sabe como vai ser, não sabe como vai se resolver, não sabe como as coisas vão acontecer, mas nós temos que cumprir a nossa missão confiado no poder de Deus. Dificuldades, perseguições, lutas, aflições, nós sofremos como igreja e como pessoa. Mas em todas elas nós temos que confiar no Senhor, que nos guarda, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos abençoa. Há muita gente cristã passando por sofrimento mundo afora. Há muito governo perseguindo a igreja de Cristo com prisões, açoites e morte. A igreja na Coreia do Norte é a igreja mais perseguida em todo o mundo já há mais de 15 anos. Pela avaliação que é feita por Portas Abertas, uma instituição cristã que dá apoio, que dá carinho, que dá cuidado a igrejas em lugares perseguidos. Ela avalia cada nação, cada povoado, cada tribo. E ela solta um ranking de maior perseguição em todo o mundo, todo ano. Por mais de 15 anos, a Coreia do Norte é quem mais persegue cristãos. E uma das suas ações, eles foram às escolas. Tomaram do livro sagrado da Bíblia, apresentaram para as crianças e disseram: esse é um livro especial, esse é um livro precioso. E eu quero dizer para você, que se você tem um livro desse em casa, você precisa trazer para mim semana que vem. Mostrou a Bíblia para as crianças na escola e falou com elas: não diga nada para os seus pais, é uma surpresa, é um presente que nós vamos dar. E as crianças cristãs que viam seus pais com a Bíblia nas mãos, tomaram das Bíblias e levaram para a escola. Um determinado dia elas foram para a escola, o exército foi para as casas. Quando terminou a escola, essas crianças foram conduzidas aos orfanatos, porque seus pais foram aniquilados, foram mortos. Uma estratégia do governo para atingir, para ferir a igreja, mesmo criando um grande número de órfãos na sua nação. Mas essa igreja, irmãos, não se cala. Ela não deixa de proclamar o Evangelho. Ela não deixa de viver a fé. Ela continua na Coreia do Norte, com todas as ameaças. Ela segue como Paulo seguiu. Ela segue com a fidelidade que Cristo deu à sua missão. Cumpriu a sua missão, mesmo tendo que dar a sua vida, mesmo tendo que verter o seu sangue. Há uma missão que Deus lhe confiou, que precisava ser consumada, precisava passar pela cruz. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Hoje ele tem um nome sobre todo nome. Hoje ele prepara lugar para que onde ele esteja, nós estejamos também. Se cumprirmos bem a nossa missão. Se entendermos o chamado de Deus que nos confia uma tarefa, uma carreira para correr. Se pararmos de arrumar justificativas tolas, bobas, pequenas, para não fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Se levarmos na vida a fé, a confiança em Deus, que vence o mundo, que vence as circunstâncias difíceis. E que mesmo que tenhamos que dar a vida, e pode ser que venhamos a ter que dar a nossa vida, a verter também o nosso sangue, a perder a nossa liberdade. Confiar de que o que Deus reserva para nós, para os servos bons e fiéis, que são fiéis nas coisas pequenas, nas poucas coisas da vida, vão ser colocados sobre o muito, entrando no gozo do seu Senhor. De que as coisas do tempo presente, e que aquilo que a gente pode ganhar nesse mundo em nada se compara para aquilo que Deus já reservou para nós na eternidade, e ninguém tira. A Igreja Presbiteriana de São José, eu como igreja, você também, precisa caminhar, cumprindo a sua missão, e na visão correta da fé que nos ajuda a transpor os obstáculos, a vencer as dificuldades, a seguir fazendo pelo reino de Deus o nosso melhor, para quando a gente tiver que morrer, chamado pelo Senhor, não tenha mais nada para fazer, senão entregar nas mãos dele a nossa alma, a nossa vida, na certeza da eternidade que ele reserva para cada um dos seus filhos e filhas fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa de vida. Que o Senhor, na sua graça, nos abençoe como igreja, como povo seu, que
caminhemos na nossa fidelidade, no nosso esforço, no nosso empenho, que Deus veja em nós esse apego à missão, e essa visão de fé para transpor os obstáculos, e para receber de Deus o extraordinário, o impossível, que Deus faz na nossa vida, através dela, para a glória do seu nome. Sei que você passa por dificuldades, sei que você vive problemas, sei que você se preocupa com filhos e filhas, com netos e netas. Sei que há muita coisa na circunstância da vida que tenta nos impedir de servir melhor, de servir bem. Eu também tenho as minhas limitações, cometo também os meus erros. Paulo também cometeu erros, viveu também limitações. Mas o desafio de Deus para nós é corrermos bem a carreira, colocando diante de Deus os problemas, as lutas, as dificuldades. Ele enfrentou os açoites, ele enfrentou a tempestade, ele enfrentou o naufrágio, ele foi picado por serpente. Deus cuidou, porque ele contemplou em Paulo a sua fé, cuidou enquanto ele achou que Paulo precisava ficar aí, proclamando o Evangelho de Deus com palavras e vida. Deus tem um cuidado para você, para a sua casa. Deus tem um plano, um projeto que te abençoa, que te ajuda no vencer dos problemas, no transpor dos obstáculos. Deus é aquele que, com carinho, aplana o caminho para você e dá ordem aos seus anjos para guardá-los em todos os caminhos, em todas as veredas. Deus é aquele que de nós cuida porque quer nos ver cuidando do seu reino, cuidando da sua vontade, do seu propósito. Ele sabe que se Ele não cuidar de nós, nós perecemos. Então é o momento da nossa confiança, do exercício da nossa fé. Senhor, mesmo que eu não tenha visto fruto na videira, gado no curral, mesmo que o tempo seja de sequidão, de problema, de insegurança, de incerteza, mesmo que eu não saiba onde isso vai dar, mesmo assim eu confio no Senhor. Se eu contemplo no meu coração a fé, me abençoe. Porque ao receber da tua bênção, eu tenho melhor condição de abençoar o teu reino com a minha vida também. Deus ouve a oração do justo, do simples, daquele que reconhece sua pobreza, sua necessidade, e socorre. E esse é o tempo da nossa intercessão. Nós colocamos diante de Deus a nossa vida, para servi-lo, para cumprir a missão. Colocamos para andar na visão certa, na visão daquele que crê, daquele que confia. Está difícil para mim, mas não está difícil para Deus. É impossível para mim, mas é possível para o meu Senhor, porque Ele quebranta o coração de quem quer. Ninguém pode resistir ao agir da sua mão. Então é Ele que cuida da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa história, do nosso trabalho. É Ele que traz o pão de cada dia sobre a mesa. Se Ele não fizer, eu não vou conseguir fazer sozinho. Você não vai também. Vai chegar um momento que você não vai ter como fazer. A situação, a circunstância vai ser demais. Vai pedir demais para aquilo que você pode. Então nós caminhamos na nossa fé. Deus faz por nós, nós fazemos pelo seu reino. Deus cuida da nossa vida, nós cuidamos da sua vontade.